Cordiais saudações a todos, irmãos em Cristo. Hoje estou aqui para vos trazer mais um tema. Neste caso, hoje o tema que nós trazemos é sobre a importância dos sinais divinos para o mensageiro de Deus. Antes de mais nada, é importante referir que quando se fala de sinais, me refiro de milagres e vários outros sinais que podem vir de Deus para o mensageiro. Então, é preciso ficar claro que a manifestação dos sinais de Deus, primeiro objetivo que eles têm quando vêm para o mensageiro é exatamente a manifestação do poder de Deus, visando a glorificação do seu nome. Nós podemos ver isto. Um exemplo que aconteceu foi quando Jesus cruzaram-se com um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram, vou passar a ler este versículo, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais? Os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Foi necessário ali a manifestação do poder de Deus. Aquela situação serviu exatamente para que Deus fosse glorificado, para que Deus pudesse se manifestar diante do povo. Todos os que já conheciam aquele homem, aquele senhor cego de nascença, eles poderiam receber a mensagem de Deus através da cura dele. Não porque Deus faz as pessoas nascerem doentes ou com problemas, simplesmente com o objetivo de manifestar neles o seu poder. Mas aquela situação foi exatamente para que o poder de Deus pudesse se manifestar. E manifestando-se o poder de Deus, os sinais, o milagre vindo de Deus, as pessoas saberiam de verdade que existe um certo Deus. Existe alguém que está acima das capacidades humanas, que tem capacidade de curar até um cego de nascença. E as pessoas poderiam querer saber onde que está esse Deus, como poder chegar a este Deus. Então, exatamente foi para que houvesse a manifestação do poder de Deus na vida daquele cego. Continuando, outro objetivo, neste caso para o mensageiro já de Deus, os sinais servem para o quê? Imaginemos que Jesus não tivesse feito todos aqueles sinais que ele fez, aqueles milagres que ele operou. Seria muito difícil ele trazer credibilidade na vida das pessoas de que realmente era filho de Deus. Seria muito difícil as pessoas acreditarem nele, que ele vinha da parte de Deus. Então, os sinais, eles servem exatamente para fortificar a comunhão do mensageiro para com o seu Deus. Este indivíduo que recebe os sinais da parte de Deus e Deus permite que ele realize os sinais na vida das pessoas em nome dele, é exatamente isso. Também serve para lhe aproximar mais de Deus. A acreditação do mensageiro diante do povo. O mensageiro ganha mais credibilidade. Ganha mais credibilidade diante das pessoas. As pessoas, quando começaram a ver Jesus operar vários sinais, várias maravilhas, as pessoas se questionavam, mas quem pode fazer isto? Se não for alguém que seja enviado da parte de Deus. Então, outro objetivo, outra vantagem, ou seja, outro ponto que
seja para o mensageiro, é para dar sustentabilidade e credibilidade na mensagem do mensageiro. Primeiro, é a imagem do próprio mensageiro. Segundo, credibilidade na mensagem que este está a trazer para o povo. Assim que Cristo operava os sinais, primeiro, as pessoas acreditaram nele como mensageiro de verdade, enviado de Deus. Depois, as pessoas passaram a acreditar naquilo que ele ensinava, na mensagem que ele trazia. Outro ponto é suscitar e sustentar a fé do povo para com Deus. As pessoas, muitas das vezes, nós sabemos como nos comportamos hoje em dia. Muitas das pessoas, até hoje, não estão a se aproximar de Deus, porque elas alegam dizendo que como que podem acreditar numa coisa invisível? Eles querem ver para depois acreditar. Eles querem tocar, querem pegar, querem sentir, querem ver tudo para depois então acreditar. Então, sem ver, eles não querem acreditar. São poucas pessoas que acreditam de verdade antes de ver a coisa acontecer. Por isso que muita gente até hoje tem dificuldades de se aproximar de Deus, porque eles esperam algo físico, vir, algo que dá para contemplar, dá para tocar. Então, os sinais vêm exatamente para suscitar a fé, despertar a fé das pessoas. Aconteceu o sinal, viu que era possível, os olhos do cego se abrem, viu que é possível. Mas o que tornou isto possível? É ali onde o indivíduo começa a ser chamado a acreditar num ser que ele não precisou ver com seus próprios olhos, mas pelo menos viu o que este ser é capaz de fazer. Então, servem também para suscitar, despertar a fé das pessoas. Esses tais sinais. Continuando, vamos ver aqui alguns exemplos muito simples. Vamos olhar para o caso de Moisés. Quem seria Moisés se não houvesse os sinais? Nós sabemos que Deus permitiu que aqueles sinais todos acontecessem exatamente, primeiro, para poder demonstrar o seu poder diante de Faraó. Porque Faraó, nós sabemos que ele se dizia que ele era Deus na terra, Deus em pessoa. Deus manifestou os sinais, o poder dele sobre a terra de Faraó, sobre a casa de Faraó, sobre o povo de Faraó, exatamente para demonstrar que existe um Deus de verdade, não aquilo que ele acha ou pensa ser Deus. Então Deus invalidou o poder de Faraó, manifestando nele os seus sinais, o seu poder. Então, depois nós podemos ver ainda que os mesmos sinais serviram para dar credibilidade tanto na imagem de Moisés. Atenção, a imagem de Moisés era necessário que fosse acreditada, porque ninguém vai seguir alguém às cegas. Ninguém vai seguir alguém às cegas. Dizer que vamos sair daqui para uma terra que emana leite e mel. Ninguém vai seguir alguém às cegas. O povo passou a acreditar em Moisés, passou a acreditar na imagem de Moisés como sendo este tal libertador que eles tanto desejavam, tanto esperavam. Então, os sinais que Deus operou no Egito, para além de demonstrar poder sobre Faraó, também era para sustentar e dar credibilidade à imagem de Moisés, como sendo verdadeiramente o mensageiro, o libertador do povo hebreu no cativo dos egípcios, no cativeiro dos egípcios. Libertar o povo do jugo dos egípcios. E para além disto, vamos ver ainda aqui,
para além de dar credibilidade na imagem de Moisés, deu credibilidade também na sua mensagem. Atenção, a tudo aquilo quanto Moisés falava, as pessoas já acreditavam. As pessoas acreditavam. Porque o que Moisés falava acontecia. As pessoas passaram a ter respeito de Moisés. As pessoas passaram a respeitar a mensagem que Moisés trazia. As pessoas passaram a respeitar isto. Veja só, Deus primeiro se glorificou, manifestando no Egito os seus sinais. O poder dele foi visto, todos reconheceram que existe um Deus, através dos sinais. E ainda, a imagem de Moisés ficou credível. As pessoas aceitaram Moisés como mensageiro de verdade, vindo de Deus. Terceiro, as pessoas acreditaram na mensagem que Moisés estava a trazer. Se não fossem os sinais, quem ia acreditar em Moisés? Se eles conheciam Moisés, que nasceu lá entre os escravos e depois foi lá viver no palácio e tudo mais. É isso que eles sabiam de Moisés. Ninguém poderia acreditar em Moisés, tanto como Jesus. As pessoas sabiam que Jesus era simplesmente um filho de carpinteiro. Um filho de carpinteiro. Como que ele está a dizer agora que ele vem de Deus? Como que ele é filho de Deus? Nós conhecemos os seus irmãos aqui. Nós conhecemos a sua mãe. Inclusive a Bíblia relata que Jesus na sua própria terra de nascença não operou muitos sinais. Exatamente por causa da incredulidade das pessoas daquele lugar. Porque eles conheciam Jesus. Um profeta não é bem-vindo na sua própria casa, na sua própria terra. É por causa disso. As pessoas te conhecem. Então, para que estas mesmas pessoas que te conhecem, elas tenham credibilidade na sua mensagem, na sua imagem, como mensageiro de Deus, os sinais são importantes. Os sinais são importantes. Continuando aqui, vamos ver. Todos, tanto egípcios quanto o povo hebreu, passaram a saber e a reconhecer que há um Deus verdadeiro, acima de qualquer outra forma de deuses. Porque no Egito tinha muitos deuses. Tinha muitos deuses. E veja só, o próprio Moisés também serviu aqueles sinais para acreditar mais na missão dele. Ele passou a acreditar mais que era possível se libertar o povo. Moisés acreditou mais na sua missão de libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Se não fossem os sinais, como Moisés saberia? Se era um simples indivíduo aí que estava no palácio e tudo mais, de repente, ser dito que é libertador do povo. Como ele poderia, inclusive Deus quando lhe manda, Moisés começa a dizer, como vou enfrentar o faraó? Então, através dos sinais, o próprio Moisés se aproximou mais de Deus, acreditou mais em Deus. Então é aquilo que nós estávamos a dizer lá atrás, nos objetivos. Os sinais aproximam o mensageiro de Deus. O mensageiro para com seu Criador, Deus. Os sinais suscitam a fé das pessoas. Os sinais servem para a manifestação do poder de Deus. Nós continuamos aqui. Vamos ver o exemplo de Davi. Davi, logo na sua idade inicial, Davi começou a operar sinais que um ser humano normal não conseguiria ter a coragem que Davi tinha. Então, desde a tenra idade, Davi começou a mostrar que ele tinha Deus dentro dele. Ele confiava em Deus, ele buscava Deus. Ele sabia que existe um Deus. Inclusive, ele começa o quê? A referir que ele feriu o urso, feriu o leão. Se não fosse por Deus, estes sinais, Davi acreditava que não seria possível. Como enfrentar um urso, um simples moço? Enfrentar um urso, enfrentar um leão na defesa do seu rebanho. Como? Então, Davi usou aquilo para sustentar a sua fé e justificar-se diante do rei Saul
que se eu conseguir fazer aquilo, e ele acreditava que não foi por força dele, simplesmente humana, do braço dele, ele acreditava que Deus estava com ele ali. Ele também, da mesma forma, queria que os outros acreditassem que existe um certo Deus que era capaz de livrar-lhes do Golias, do gigante. Quando Davi viu todo mundo a ter medo do gigante, os soldados, inclusive o rei, ele disse: Mas vem cá, eu feri o urso, coisa que não era possível fazer. Feri um leão. Como que eu não posso ferir um homem igual, um gigante como este? Este Deus, será que não tem essas condições? Ele confiou em Deus e queria que os outros confiassem também em Deus. E desta feita, Deus realmente manifesta o seu poder. Davi enfrenta o gigante e Davi vence o gigante. Davi vence o gigante e todos, desde o rei, os soldados, o povo, ficaram a saber que existe um Deus. Existe um Deus de verdade que opera tão poderoso. O povo acreditou mais em Deus, o povo acreditou em Davi como pessoa, como alguém vindo de Deus, enviado de Deus. Tanto a imagem de Davi, quanto a sua mensagem, a partir daquele momento, a mensagem de Davi era muito importante. Era muito importante. Por que que o rei Saul depois queria matar? Porque já sabia que nele existia o Espírito de Deus. A unção de Deus estava sobre Davi. Então, meu amigo e minha amiga, preste bastante atenção na importância dos sinais. Continuamos aqui. Tem o profeta Elias. O exemplo do profeta Elias também é outra situação que nos remete da manifestação do poder de Deus. Lá no Monte Carmelo, diante daqueles profetas de Baal e diante de todo o povo ali, Deus manifestou o poder. Veja só Elias como ele pede a Deus que se manifeste. Era exato, não para provar simplesmente que Elias era o verdadeiro profeta de Deus. Elias primeiro disse: aquele Deus que responder com fogo, esse realmente é o Deus de verdade. E Deus manifestou-se com fogo. Tanto os profetas de Baal, tanto o povo viram, conheceram quem era Deus. E Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. Foi glorificado Deus. A imagem do profeta Elias como profeta de Deus, como enviado de Deus, ficou mais estabelecida. As pessoas começaram a acreditar mais na mensagem do profeta Elias. Todo mundo sabia quem era Elias. Elias também, acredito eu, que Elias tinha toda a confiança que eu sou verdadeiramente o mensageiro de Deus. Porque ele sentia essa comunicação com Deus. Deus lhe respondeu com fogo. Então, Elias se aproximou mais de Deus, se apegou mais a Deus. Então, veja só o que os sinais fazem na vida do mensageiro, quanto na vida do povo. O povo disse: sim, sou o Senhor é Deus, quando viram o fogo descer. Então, continuando aqui, nós vamos perceber que tantos outros profetas, é o caso de Daniel, tantos outros profetas. Daniel entrou lá na cova dos leões, foram colocados lá na fornalha ardente, mas Deus lhe livrou daquelas situações. Foi exatamente para manifestar o poder dele e mostrar àquele povo babilônico quem era Deus, o povo caldeu. Quem era Deus de verdade, não aquilo que ele estava a brincar de Deus lá. Fazer estátua do rei, dizer que isso é Deus, tem que ser adorado. E o povo, até o rei, passou a acreditar que existia um Deus de verdade.
baixou um decreto para que todos pudessem se curvar ao Deus de Daniel. Deus de Daniel. Veja só como que os sinais têm um poder de converter as pessoas, inclusive. As pessoas se entregaram para Deus por causa dos sinais que se operou através de Daniel. Vamos ver, por exemplo, Eliseu, vários sinais que ele operou. Vários sinais. Eliseu era discípulo de Elias. Inclusive, quando Elias parte, Eliseu pede a unção dobrada de Elias. O que Elias fez, Eliseu fez em dobro. E as pessoas, logo ao voltar, quando Elias foi levado, logo ao voltar, ele usou a capa dele, abriu o rio Jordão e disseram: o espírito de Elias repousa nele. Veja só, as pessoas passaram também a acreditar em Eliseu. Vamos ver o caso de Jonas. Jonas, se não fosse aqueles sinais, aquelas manifestações todas, quando ele tentou fugir, Deus aparece para ele, tenta lhe comunicar uma missão e Jonas despreza e ele foge. O mar começou a se agitar. E daí a história do peixe que todo mundo quase que já conhece. Jonas reconheceu que existe de verdade um verdadeiro Deus. E não se pode brincar com esse Deus. Deus te manda fazer uma coisa, você tem que fazer. Jonas se arrepende ainda no ventre do peixe. No profundo inferno, no ventre do peixe, Jonas se arrepende, faz oração a Deus e o peixe vai lhe cuspir. E depois de ser cuspido, Jonas vai diretamente ao povo de Nínive. Cumprir aquilo que ele não quis cumprir de bom grado antes. Então Jonas primeiro sabia que era Deus, quem era Deus. E foi transmitir esta mensagem ao povo de Nínive. O rei, o povo, todos acreditaram na mensagem de Jonas e se converteram. Então, indo para Cristo, nós vamos perceber, assim como eu já vinha falando, que Jesus precisou dos sinais para que o povo e os discípulos crescem na mensagem dele e na imagem dele como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Sem os sinais, nem os discípulos não poderiam acreditar nele. Sem os sinais, ninguém poderia acreditar que Jesus Cristo era verdadeiramente o enviado de Deus. Era verdadeiramente o Filho de Deus. Cristo teria muita dificuldade para fazer as pessoas acreditarem que ele vinha exatamente para cumprir a vontade de Deus. Lá atrás eu já mostrei que as pessoas só sabiam que Cristo era um simples filho de carpinteiro. Sabiam que Cristo, viram onde nasceu Cristo. Como que poderiam acreditar que Cristo realmente era mensageiro de Deus? Era quase Deus em pessoa ali. Como que poderiam acreditar se não houvesse os sinais? Então, continuando, nós vamos perceber que Cristo ensinou a respeito dos sinais. Nesses versículos que vamos ler aqui, vamos lá ver o que Cristo ensina. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Isso está no livro de João, capítulo 14, no versículo 12. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atenção!
Cristo não vedou o caminho dos sinais. Cristo mostra aqui que aqueles que, na verdade, crerem nele, também podem fazer as obras que ele fez. Até pode fazer maiores obras ainda do que aquelas que Jesus Cristo já fez. Cristo não fechou o caminho dos sinais. Então, existem algumas pessoas ali que não olham com bons olhos quando numa congregação religiosa acontecem milagres. Os milagres não são satânicos. Os milagres não são diabólicos. Os milagres, em parte, são exatamente um sinal da manifestação de Deus naquele lugar. Um sinal de que este mensageiro, seja profeta, seja um pastor, seja um bispo, seja qualquer outro título, ainda que não detenha esses títulos, um simples irmão de igreja, usando da fé, Deus pode operar através dele milagres e sinais. Então, tem pessoas que não olham com bons olhos esses sinais, que acontecem na maior parte nas congregações religiosas. Mas atenção, lá no final deste estudo, no final deste vídeo, eu vou te mostrar que os sinais não são necessariamente suficientes para provar que este indivíduo realmente vem de Deus. Os sinais não são suficientes, mas vamos tratar isso um pouco mais adiante. Os discípulos e apóstolos também operaram vários sinais. Foi assim que as pessoas acreditaram que mesmo Cristo tendo ascendido aos céus, mesmo Cristo tendo sido crucificado, os seus seguidores, eles continuaram com a mensagem. E as pessoas, quando começaram a ver os sinais acontecer, os discípulos a operar sinais, eles também perceberam que neles estava o mesmo Espírito que em Cristo havia. Então, a importância dos sinais para verdadeiramente aquele que é o mensageiro de Deus é muito forte esta ligação. É difícil ser um mensageiro de Deus enquanto não houver nenhum sinal da parte de Deus que se manifesta através de você. Porque as pessoas vão querer saber o que você tem, o que você nos mostra, para nós acreditarmos que você realmente é o mensageiro de Deus. As pessoas vão querer saber isso. Continuando, nós podemos ver outro objetivo complementar sobre o porquê dos sinais acontecem. Então, os sinais acontecem como parte do propósito de Deus. Atenção, os sinais não acontecem só por acontecer. Não precisam ser forçados para o seu acontecimento. Acontecem naturalmente e quando houver necessidade. Ainda que eu ore, ainda que você ore, enquanto Deus ali não está com plano de ser glorificado, não está para cumprir um propósito talvez naquele lugar ou naquela pessoa, os sinais não vão acontecer. Os sinais acontecem como parte do propósito de Deus. Deus tem que ter objetivo com esses sinais. O seu acontecimento não é para o mensageiro ficar a se gabar, a gabar-se diante do povo, a mostrar que ele é de Deus, a se orgulhar que ele é de Deus, a desprezar os outros porque os outros não conseguem operar tais sinais, a começar a menosprezar os irmãos, a mostrar que os outros não são nada. Não é para isso que acontecem os sinais. Os sinais vêm para suprir as necessidades do povo. O mensageiro é apenas um canal e nada mais que isso. Deus usa o mensageiro como um canal. Não é o mensageiro começar a se sentir mais importante, começar a se sentir a última bolacha do pacote, começar a se sentir a última Coca-Cola do deserto, começar a gingar para as pessoas. Não é para isso. Então, muito cuidado a você que talvez Deus já te usou para operar alguns sinais na vida das pessoas. Não é para você ficar a se orgulhar com isto. Não é para a sua glória. Isto é simplesmente para Deus ser glorificado.
o povo crer em Deus através destes sinais. E o povo acreditar em você como um mensageiro de Deus, como um canal que Deus está a usar. Então não é para você ficar ali a menosprezar os outros. Continuando aqui, vamos ver a questão da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro não era tão assim imperiosa, mas ela foi necessária. Por que foi necessária? Ali Deus tinha que manifestar o seu poder, a sua glória. Deus manifestando a sua glória ali, ele sabia muito bem que tinha pessoas por salvar. Haveria pessoas que iriam se converter através daquele sinal, através daquele milagre, através daquela ação que iria acontecer ali. Nós, se olharmos muito bem, vamos perceber que Cristo, enquanto se dirigia à casa de Lázaro, as pessoas que comunicaram que Lázaro já morreu. Cristo ainda se demorou durante a sua jornada. Era exatamente para ultrapassar aquilo que as pessoas já tinham como crença. As pessoas sabiam que depois de 3 dias já não dá mais, o corpo já está a se deteriorar. Cristo fez propositadamente. Tudo aquilo estava dentro do propósito de Deus. Então, veja só o que aconteceu. Assim como pode-se ver como se pode ler nos versos seguintes. Cristo diz o quê? Eu bem sei que sempre me ouves. Olha só como Cristo começa a sua oração, ou quando se dirige a Deus, já diante do túmulo lá de Lázaro. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Veja só isto. Cristo precisava mais ainda daquele sinal para que as pessoas pudessem crer nele, para que as pessoas acreditassem na imagem de Cristo, para que as pessoas acreditassem que Deus estava nele, para que as pessoas acreditassem que não havia como alguém fazer aquilo se não fosse o próprio Deus estando presente na vida daquela pessoa, Deus usando aquela pessoa como um canal. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Lá na frente, se você continuar a ler este João 11, depois do verso 44, você vai perceber que as pessoas que estavam ali creram em Jesus Cristo. Creram em Deus. Então veja aqui, este sinal da ressurreição de Lázaro serviu de uma forma muito forte para converter as pessoas, para trazer as pessoas perto de Deus, para que as pessoas acreditassem que existe realmente um Deus. Então, continuando, o mensageiro de Deus precisa dos sinais. Sem os sinais é difícil a sua mensagem ser recebida de bom grado. O povo perguntou a Jesus Cristo, veja só, o povo perguntou a Cristo, mesmo depois de ter feito muita coisa, ainda assim, algumas pessoas perguntaram a Jesus: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Veja só, o povo estava a exigir sinais da parte de Cristo. Queria saber, para eles acreditarem, o que você faz na verdade. Para nós crermos que você é Cristo, que você é o Messias, que você é o Filho de Deus. Qual é o sinal que você faz? Nós queremos ver para depois crermos em ti. O que você opera? Então, os sinais, um mensageiro de Deus, sem esses tais sinais, fica muito difícil a sua comunicação diante do povo.
a sua comunicação diante do povo. Assim como aconteceu com vários profetas ali que nós já mencionamos lá atrás. Os sinais, eles fazem com que o mensageiro, as pessoas acreditem no mensageiro e acreditem na mensagem que ele está a trazer. Acredite que ele realmente está a ser usado como um canal de Deus. Acredite que Deus existe. Creiam que Deus existe. E Deus opera. Deus é capaz. É através dos sinais. Então, aqui finalmente estamos aqui a chegar muito perto do fim do nosso vídeo. Então, aqui eu coloco uma chamada de atenção. Assim como eu já tinha adiantado que os sinais por si só não são suficientemente o sinal de que este indivíduo, este mensageiro realmente vem de Deus ou não. Os sinais não têm como posso dizer, os sinais não são suficiente testemunho. Os sinais não têm um poder suficiente para testificar que este indivíduo vem de Deus. Tem mais outros itens a serem observados no mensageiro de Deus para que as pessoas realmente tenham essa conclusão de que este verdadeiramente vem de Deus. Porque o diabo também faz sinais. Os demônios também realizam sinais. Então, como nós podemos perceber que este mensageiro verdadeiramente vem de Deus? Nós, como podemos ter a certeza de que este mensageiro verdadeiramente está a ser enviado por Deus, é um canal de Deus para o povo? Como nós podemos ver isto? Eu coloco aqui, para identificar se o mensageiro e a sua mensagem vêm de Deus, só os sinais não são suficientes. Cristo nos ensina a olhar para os frutos. Atenção, os frutos são muito importantes. O detalhe do fruto é muito importante, extremamente importante. Se são bons, então a árvore é boa. Cristo nos ensina isto. E se não forem bons, então a árvore é má. Cristo mostra que nenhuma árvore boa vai dar um fruto mau. Então é preciso ver os frutos deste indivíduo. Este indivíduo tem frutos celestiais, tem frutos divinos, tem frutos que vêm dos céus, tem frutos que ligam-se com Deus. Então é preciso examinar tudo isto. É preciso provar este mensageiro, se vem de Deus de verdade ou não. Os sinais não bastam. Ainda que ele possa ressuscitar morto. Cristo diz o quê? Ainda que ele consiga fazer descer fogo dos céus, ainda assim pode ser um mensageiro de Satanás. Então, pois os mensageiros de Satanás também operam sinais. Eu escrevo ali, como podemos ler no verso a seguir. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Tem várias outras passagens que mostram que é preciso ter cuidado com esses tais que operam esses sinais. Então, é preciso examinar o mensageiro. É de Deus ou não? Quais são os frutos dele? Como que é a vida dele social? Não basta só ele parecer santo na congregação e tudo mais, mas como que é a vida social dele? Como que é a vida deste mensageiro? Como que ele vive? Como que é o lar? Como que é a educação dos filhos? Tudo isto conta para o mensageiro de Deus. Tem que ser exemplo, não somente dentro da congregação, mas tem que ser exemplo, inclusive até na sociedade. Então, também outra chamada de atenção que eu deixo aqui, para você que vai assistir este vídeo agora, não pode especificamente dirigir-se à igreja a pensar em buscar os sinais. Você não pode se dirigir à igreja com o único objetivo de querer receber os sinais. Os sinais não servem para isso. É claro que muita gente é chamada na igreja, aliás, ou desloca-se à igreja, entra numa congregação religiosa,
exatamente por causa de uma dificuldade que está a ter na vida. Mas atenção, é preciso depois desta pessoa perceber que não é aquela coisa que é mais importante para a vida dela. Os milagres não são mais importantes do que a nossa salvação. Por quê? Porque elas são coisas temporárias, são passageiras e terrenas. Você, por exemplo, precisa de uma cura. Depois de ficar curado, é algo que você recebeu naquele instante, depois, tudo bem. Vai durar alguns anos, de repente fica mais doente. Outra doença, inclusive. Então, Cristo nos ensina o quê? Nos motiva a trabalhar não pela comida que perece, aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro. Não podemos colocar as nossas energias simplesmente nisso, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, ficou esta dica. É preciso buscar e trabalhar por aquilo que não perece, que é a vida eterna, que só Cristo pode nos dar. Então, meu irmão e minha irmã, examine se o seu mensageiro não é um lobo disfarçado de ovelha. Repito, os sinais não bastam, mas são necessários. Não bastam para concluir que este indivíduo é de Deus. Ainda que ele faça coisas muito extraordinárias, mas ainda assim não são suficientes, não bastam. Que Deus te abençoe com as beneficências e dons celestiais. E você pode ler mais sobre assuntos sinais nesses versos que eu coloquei ali. Tem mais outros versos lá na Bíblia. Então está lá o João capítulo 2, o capítulo 3, capítulo 6. Você pode visitar, abrir a sua Bíblia e fazer a leitura um pouco mais aprofundada sobre o assunto. E muito obrigado a todos vocês que estavam deste lado. Estão aí as minhas redes sociais, está aí o Facebook, o Instagram, está aí o meu canal no YouTube, o site de igreja que eu criei aqui. Este conteúdo que eu falei aqui em vídeo já está escrito em forma de documento. Você pode visitar neste site também para você ler um pouco mais com mais calmaria e tudo mais. Qualquer dúvida que tiver, pode expor nessas minhas plataformas sociais. Não tem nenhuma limitação em você colocar a sua preocupação aqui. É só mandar uma mensagem, entrar na minha rede social, manda uma mensagem ou deixa um comentário neste vídeo mesmo. Eu vou te responder com muito prazer e que Deus possa te abençoar hoje, amanhã e sempre. Amém.